Olá, bem-vindo, bem-vinda! Você está no Eureka na TV, sempre com você, todos os dias. Lembre-se, estamos agora no horário das 6h30 da manhã, beleza? Então você nos acompanha e também nos repetecos no sábado à tarde, né? Não se esqueça. E sempre discutindo aqui temas de cultura, temas sobre a educação, assuntos de conhecimento geral, né? Que são importantes para você que gosta de se manter informado, mas para você também que é professor e que é aluno, né? Afinal de contas, você que está se preparando para a sua prova do vestibular, a sua prova do Enem, tá aí, né? Pegando todas as informações, tudo que é necessário para você se sair super bem. E nós estamos aqui justamente para ajudar nisso. Não se esqueça. Sempre gosto de lembrar você, também estamos todo dia com você, aonde? Na Rádio Educativa, assim como na TV Educativa, também na Rádio Educativa. E daí na rádio, sempre em 2 horários, lembra? Dali de umas 10 para as 7 da manhã até as 7 horas e de umas 10 para as 11 da noite até 11 horas. Professor Oswaldo, professor Marlos Genoraço, professor Laércio e o professor Toniolo, sempre discutindo temas relacionados à educação. E hoje eu estou aqui com o professor Daniel Petronzelli. Prazer tê-lo aqui comigo, meu amigão. Prazer é todo meu. E nós vamos conversar a respeito da filosofia no Brasil, né? Exato. Do entendimento sobre a filosofia no Brasil, a partir de um pensador, de um teórico chamado Cruz Costa. É importante, primeiro, dar uma mostrada aí na figura para nós, aí para o nosso telespectador. Opa! E tá numa pose, né? Elegante, claro. Tá numa pose elegante, um óculos no estilo. Mas vamos lá. Primeiro, vamos dizer para os nossos telespectadores quem é ele, Daniel? Quem é esse cara? Bom, Oswaldo, o João Cruz Costa, ele é uma figura, ele é um intelectual brasileiro e uma figura relativamente esquecida, né? Tanto na nossa historiografia quanto para quem se dedica Nós historiadores sabemos que esse é um grande problema do nosso país, né? Esse a é memória para o nosso solto, país é complicado. Mas o Cruz Costa, e aí é o julgamento que eu faço, ele me parece um intérprete do Brasil, dessa primeira metade do século XX, né? Tão importante como Caio Prado Júnior, Sérgio Buarque de Holanda, Gilberto Freire, ou gerações posteriores com Antônio Cândido, enfim. Mas o Cruz Costa, ele tem uma formação relativamente tardia. Ele entra na Faculdade de Filosofia da USP em 1934, no ano em que a faculdade foi fundada. E aí ele brincava que ele gostava de dizer que ele foi o primeiro aluno a se matricular no curso de filosofia. Eu imagino o curso de filosofia em 1934, da Universidade de São Paulo, recém-inaugurada. Devia ser algo especial, né? Com um governo novo, que era o governo do Getúlio Vargas. Exatamente. O Brasil 34, pegando fogo. Bem o momento da transição Exatamente. Ali do governo provisório, né, para o governo constitucional. Sem dúvida nenhuma. E o Cruz Costa está no meio desse fogo cruzado, ou dessa encruzilhada, como ele gostava de dizer, onde alguns foram para a direita, outros foram para a esquerda, alguns no centro, mas ninguém ali sabendo muito bem para onde ir. Mas o Cruz Costa entra na faculdade de filosofia, e aí a faculdade tem um primeiro problema. Você não tinha
filósofo, por assim dizer, de profissão. Já havia sido feito o rompimento com os nossos antigos, entre aspas, filósofos do nosso passado colonial, que vinha, sobretudo, com os padres jesuítas, né, da Companhia de Jesus. Então, na Faculdade de Filosofia da USP, em 1934, eles vão buscar os professores num programa que eles chamam de Missão Francesa. Eles vão trazer professores da França para darem aula na USP. E esses vão ser os professores do Cruz Costa. Então vão vir pessoas que são até porque nós estamos ainda bem com aquela influência bem europeia ainda. Não, muito. Bastante muito, forte muito, ainda, muito. né? Apesar da Belle Époque, da chamada Belle Époque, já ter ficado para trás, né? E ainda havia toda aquela influência europeia, tanto que aqui no Brasil, né, a língua estrangeira que ainda se ensinava nesse momento era o francês. Era o francês, exato. Era o francês. E desde se nós tomamos a filosofia como exemplo, já a partir do final do século XVIII, né, os olhares daquilo que nós poderíamos chamar dos intelectuais brasileiros, né? Se por um lado antes era Portugal, agora a partir do final do século XVIII era a França. E aí justifica-se pela Revolução Francesa e todos os acontecimentos posteriores. E o Cruz Costa vai nesse fluxo, porque isso se passa através do século XIX. Claro que tem outras tendências, como a filosofia alemã, que chega no Brasil também, mas enfim, na USP, nesse período, o pensamento é o pensamento francês. E o Cruz Costa entra em 1934 e se forma em 1937. Já nessa sua formatura, né, quando ele se gradua, ele já se torna assistente de um importantíssimo professor francês dessa missão francesa, chamado Jean Moguier. E o Cruz Costa, então, passa a se dedicar a partir desse momento ao que ele, como ele mesmo dizia, a um curioso tema, a filosofia no Brasil. Afinal de contas, o que acontecia desde a época da colonização, né? O que acontecia com as ideias filosóficas quando chegavam aqui. O Cruz Costa tinha uma tese, é uma tese muito interessante, porque ele casava filosofia com história. Esse é um traço constante na produção intelectual do Cruz Costa, e que vai se estender desde 1937, né, até os seus últimos textos, 1975, 1976. Dessas duas disciplinas. As duas, né? Exatamente. E, pelo amor de Deus, né, pensar filosofia sem a história, ou pensar história sem filosofia, né? Hoje eu acho que nós temos tremendamente a clareza disso, né? Mas isso foi algo que foi construído. Não, exatamente. Exatamente. Né? E essa era um dos grandes debates que o Cruz Costa fazia na época, tentando chamar a atenção, né, para o fato de que o Brasil, logo após o início da colonização, gradativamente, né, ia tendo a sua própria experiência histórica. Tá? E essas ideias filosóficas que primeiro vai chegando pela mão, sobretudo, da Companhia de Jesus, com os padres jesuítas, porque são eles quem vão abrir os primeiros colégios. Sim. Né? Vai ficar na mão deles. E eles vão formar os primeiros intelectuais brasileiros. Então, como o Cruz Costa chama, e outros também, né, esses primeiros intelectuais vão ser formados no humanismo jesuítico, tá? Que é aquele humanismo da Contra-Reforma,
Exato, né? exatamente. Sim. A Europa estava pegando fogo com a Reforma Protestante, né? Uma das coisas, né, que fez a Europa pegar fogo foi a Reforma Protestante. As ideias protestantes se espalharam muito rápido. E aí isso é curioso, né? Porque abre uma outra janela porque o Cruz Costa sempre chamou atenção. Tá? Você olha, não se compreende a história do Brasil e a história das ideias filosóficas no Brasil sem entender a nossa relação com a história da Europa. Então você veja, um episódio como a Reforma Protestante que se passou na Alemanha, que teve os seus desdobramentos na Suíça, na França, na Inglaterra, tem reflexo no Brasil. Portugal se fecha fecha um acordo e aí com a igreja. E aí uma questão da própria Península Ibérica, né? Não, sem porque dúvida você nenhuma. tem ali os dois países, digamos assim, mais católicos, fervorosos, né? Você tem justamente Portugal e Espanha, né? E esse fortalecimento todo se deu por conta do período em que, por mais, né, às vezes contraditório possa parecer para alguém que pega essa informação de primeira, né? Mas se deu justamente por conta da presença muçulmana, né? Essa presença muçulmana na península, no final das contas, ela ajudou a fortalecer a unidade desses dois, tanto Portugal quanto Espanha, em torno da fé católica. Né? Sem dúvida. Então, no final das contas, e essa influência vem para cá, como você disse. Não dá para entender, vem para cá. Não dá para entender a América sem pensar na Europa, e esse é um dos pontos fundamentais. Né? Não, sem Porque dúvida. Os jesuítas vêm justamente com a preocupação, chegar antes que os protestantes cheguem. Né? Inácio de Loyola, essa é a grande luta dele. Claro, né? claro. Os soldados de Deus, os soldados da fé, que seriam os padres jesuítas. Tanto que alguns autores comentaram, inclusive historiadores portugueses e espanhóis, diziam que a Península Ibérica virou uma ilha da purificação. Exato. É um termo... engraçado para nós hoje, mas no período era realmente isso. Sim, mas tem todo o sentido, né? Porque você pega os Pirineus ali, que eles se referiam a quem? Os ultramontanos, eram os que vinham além Pirineus e vinham com catolicismo mais radicalizado em certos aspectos. Radicalizado não, mas uma ortodoxia maior em relação ali o peninsular, que pela própria relação com o judaísmo e com a fé muçulmana, tinha um cristianismo um pouco mais flexível, né? Exato. Que depois vai se radicalizar justamente pela luta da Reconquista. Né? Se radicaliza e aí isso cria, em Portugal, e os portugueses trazem isso para o Brasil, Oswaldo, é uma forma de pensamento que o Cruz Costa vai chamar de um pensamento pragmático. Só um pouquinho. Segura esse pensamento pragmático. Nós voltamos daqui a pouco, logo depois do nosso comercial, hein? Dá uma saidinha, bebe uma aguinha, nós também vamos fazer a mesma coisa e já voltamos, hein? Daqui a pouco. Olha aí, e voltamos rapidinho. Já estamos de volta com você para continuarmos no nosso programa. Foi lá, tomou uma aguinha, fez o santo xixizinho amigo, que esse é importante, né? Afinal de contas, você está ali no aperto, não quer perder o programa, vamos dar uma paradinha, volta lá, faz o xixizinho, tá aqui, pronto. E estamos recomeçando o programa, eu e o professor Daniel Petronzelli, que estamos falando sobre Cruz Costa, né? E o pensamento dele... ou melhor, né, a análise que ele faz da filosofia no Brasil. E você estava falando agora, no finalzinho do nosso segmento anterior, sobre o pensamento pragmático que o Cruz Costa vai colocar aí. Segue adiante. O Cruz Costa chamava a atenção, né, para que em Portugal, e aí como nós estávamos comentando, nós poderíamos pensar em dois blocos que se relacionam. Por um lado,
Portugal e Espanha, né, no século XV, são pioneiros, 2 países pioneiros das chamadas grandes navegações. A expansão marítima europeia. São 2 países pioneiros na formação das monarquias nacionais. E são 2 países pioneiros na política mercantilista. Isso por um lado. Por outro, né, diferentemente do restante da Europa, parece que há uma expressão que os franceses diziam que a Europa terminava nos Pirineus. Exatamente. E a África por conta da presença. Exatamente. Né? E a África terminava na Península Ibérica. Agora, então nós temos esse bloco de um lado, que vai se desenvolver também no restante da Europa. É interessante esse dizer para o nosso estudante aí, é muito importante para você que está se preparando para o vestíbulo, isso você me trouxe, agora me lembrou. E isso tem um sentido, né? Se nós pensarmos em Carlos Martel e Poitiers em 732, quando se costuma dizer, a grosso modo, ele impediu que os muçulmanos entrassem na Europa. Sim. Ele já não estava na Europa, na Península Ibérica. Exatamente. Né? Mas quer dizer, claro, no restante da Europa, né? Dominar a Europa. Claro. Mas, peraí, o Al-Andalus, o que era? A presença muçulmana na península, né? Mas é importante, me lembrou esse aspecto. Segue. E aí, o segundo aspecto é justamente o fato de que em Portugal viviam juntos católicos, judeus e muçulmanos. Então, isso traz um sentido muito humano para o pensamento português. E isso vai se expressar na filosofia portuguesa que chega no Brasil. Um sentido muito ligado à forma das relações, como os seres humanos se estabelecem, a maneira como os seres humanos estabelecem as suas relações. Como 3 religiões distintas conseguem se relacionar, por exemplo, em Portugal, e por intermédio da monarquia, por exemplo, cria talvez uma das maiores escolas europeias, que foi a escola de Sagres. Aonde iam, por exemplo, navegadores do mundo inteiro. Sim, cartógrafos. Tudo, né? tudo que você imaginar. Tudo. Matemático, tudo. mapa estelar, estudo de astronomia, de como que foi melhorar. fundamental, né? Não. Fundamental para congregar conhecimentos que possibilitariam a expansão marítima. Exatamente. O que provoca em Portugal, e aí isso é muito bacana, o que o Cruz Costa chamava de um espírito de aventura. Isso se expressa no pensamento português. E são esses nós chamaríamos de colonizadores. O Cruz Costa também chama de colonizadores, mas ao mesmo tempo de aventureiros. Porque era uma grande aventura você se lançar no Oceano Atlântico. Olha, eu diria que é uma aventura maior do que é o espaço hoje, meu amigo. Olha, quando o homem foi à Lua em 69 já foi uma aventura menor, porque veja, você sabia de onde você estava saindo e aonde você pretendia chegar, a distância, o que precisava, por mais rudimentar que fosse. Agora, eles literalmente se lançavam ao mar. Tanto que a maioria deles se despedia da família praticamente com aquela, quem sabe eu volto. Né? Eram realmente, não dá para grandes navegadores, não, mas eram aventureiros. O espírito da aventura estava ali. Não. Isso sem dúvida nenhuma. E junto com esse espírito de aventura, né, vem algumas outras características, que é o que o Cruz Costa chamava atenção, de que do pensamento sendo orientado para o sentido do útil, do imediato. Ou seja, você tem esse espírito de aventura atrelado
ao desejo da sorte, do enriquecimento. Tá? E isso é possível em Portugal, porque ele está em pleno desenvolvimento das grandes navegações e da política mercantilista. Tá? E é justamente uma parte dos colonizadores que chegam no Brasil estão imbuídos desse espírito aventureiro. Então, eles vêm para cá para conquistar a terra e todas as riquezas que aqui tem. Quando Caio ocorre Prado isso... Júnior vai colocar, né? Vai, Seríamos... vai. Nós, na verdade, éramos um grande empreendimento comercial. Exatamente. E isso, abrir um parênteses, Oswaldo, é um aspecto, isso que você chamou a atenção, é muito importante, com o exemplo do Caio Prado Júnior, porque isso é um aspecto geracional, né, de toda uma geração de intelectuais brasileiros, né, Caio Prado, Gilberto Freire, Sérgio Buarque de Holanda, que são os 3 exemplos que a gente tinha comentado, todos vão chamar atenção para isso. Tá? Todos vão chamar atenção para isso. E num momento brasileiro extremamente importante. Tá? Até então, você tinha no Brasil alguns que se dedicavam a pensar sobre o Brasil. Alguns. Sim, alguns poucos. Esporádicos. Pouquíssimos. Quando muito se pensava, evidentemente, na política, na época da monarquia, mas era algo muito específico. Mas você não tinha... Assim, bom, quero pensar o que é o Brasil. Não se tinha. A partir dessa geração, que vamos colocar aí mais ou menos a partir de 1930, que é quando o Getúlio Vargas chega no poder e dá um choque, né, pelo menos na elite e nos intelectuais brasileiros. Lembrando que na década de 20 a gente já tem alguns movimentos. Né? Movimento tenentista, sim, a Semana da Arte Moderna, fundação do PCB, enfim, você tem... Né, em 17 a gente tem a primeira greve geral, então você tem uma movimentação. Mas o Cruz Costa, junto com o Caio Prado, Sérgio Buarque de Holanda, etc., talvez a primeira geração de um grupo, pensar a geração como um grupo de intelectuais que para e vai discutir o Brasil. Afinal de contas, o que é o Brasil? O que nós somos? O que é a nossa cultura, o que é a nossa economia, o que é a nossa política. E o Cruz Costa vem com a ideia, bom, se a gente tem filosofia no Brasil, como dizia o Cruz Costa, é uma dúvida. Agora, que tinha ideias filosóficas aqui, isso com certeza. A preocupação dele era, né? Bom, o que se fazia com isso aqui? E aí entra, daí a gente pode retornar ao que estávamos conversando sobre Portugal, porque as primeiras ideias filosóficas vão vir pela mão dos portugueses. E aí é muito interessante porque Portugal, no século XV, tem um desenvolvimento, vamos dizer assim, dentro do espectro do Renascimento, que é muito grande. Relativamente grande, desculpa. O desenvolvimento das diferentes ciências. Só que estoura a Reforma Protestante. Sim. E isso traz uma remexida profunda nas coisas. E a monarquia portuguesa abraça, né, a Contra-Reforma, né, ditada pela Igreja Católica, e envia para Portugal, sobretudo, né, como você tinha comentado, os soldados de Cristo. A Companhia de Jesus e os padres jesuítas vão para Portugal e não vão para qualquer lugar de Portugal, eles vão assumir os postos de ensino, tá? E vão, como dizia o Cruz Costa, sufocar esse início de pensamento crítico, ou poderíamos chamar assim, desse renascimento em Portugal. Abafam. E o que volta
é o ensino da escolástica. É por isso que o que chega no Brasil, por exemplo, pela mão dos padres jesuítas, porque esse é o segundo grupo dos colonizadores que chegam aqui. Se por um lado nós tínhamos os aventureiros... E esse abafa que você colocou, ele é até dolorido. Porque se você pensar que na Península Ibérica, né, você teve ali o Califado de Córdoba, Sim. riquíssimo em termos culturais, né, com bibliotecas, com tradutores trabalhando juntos, judeus, cristãos, muçulmanos. Você teve a escola de tradutores ali, de Toledo. Quer dizer, havia uma efervescência, tanto que o Renascimento que você falou, o Renascimento foi beber muito no Califado de Córdoba. Porque é um movimento genuinamente europeu. Genuinamente europeu, uma ova. Né? Ele bebeu muito ali na Península Ibérica, como bebeu no Império Bizantino. Né? Quer dizer, ele vai sorver muito disso e vai se utilizar. E aí, quando você pensa que a escolástica abraça isso e pega o que quer disso e traz aquilo que é o que a igreja quer, já que nós estamos em pleno movimento da contra-reforma e tudo mais. É até um pouco dolorido. Não, né? E esse modelo de pensamento jesuítico é o que vai dar o tom das primeiras manifestações de ideias filosóficas aqui no Brasil. Porque os jesuítas vão ser o segundo grupo dos colonizadores. Então, se por um lado você tem os aventureiros que vão conquistar a terra, você tem os jesuítas com uma missão muito clara: conquistar as almas. Ótimo. Mas só que a gente vai encerrar aqui. Obrigado, cara. Eu muito que obrigado. agradeço. Né? Mas só que é obrigado temporário, viu? Porque ele vai fazer outro programa comigo. Não fica pensando, terminou não terminou não. Aguarda aí, nós vamos ter mais um programa essa semana em que nós vamos seguir com este papo. Gostou do papo? Beleza, eu também. Garanto que nós gostamos do papo. Vamos seguir adiante, teremos um próximo programa. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau, hein?